Vamos lá, mais um videozinho hoje, onde a gente vai falar sobre números negativos. Os números negativos são muito importantes nas operações matemáticas porque eles vêm resolver uma série de problemas quanto a temperatura, altitude, profundidade, várias situações. Então, a gente já estudou até o momento os números naturais, que são todos os números conhecidos, começando do zero, que é a origem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, infinito. Agora a gente vai entrar com os números negativos. Os números negativos também têm o zero como origem, só que eles vão no outro sentido. Enquanto os naturais crescem de zero para a direita, os negativos vai de zero para a esquerda. Então é 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, infinitamente. Então esses são os números negativos, que somado aos números positivos, dá origem ao nosso conjunto Z, que é o conjunto dos inteiros, que será o nosso próximo assunto. Então aqui numa reta numérica eu tenho os números naturais, que é os positivos, começando 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai infinito. Os negativos vão estar à esquerda do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, normalmente os números negativos vêm acompanhados do sinal de menos e os positivos nem sempre têm o sinal de mais. Tá? Então agora eu vou dar uns exemplos aqui, onde a gente vai encontrar os números negativos. Então vamos lá. Hoje eu contei com a ajuda da minha querida esposa, que desenha muito bem. Ela é autodidata em desenho, formada em ciências biológicas. Então ela fez um desenho para mim aqui, tipo um mar. Eu tenho aqui o mar, uma montanha, fiz aqui um sol, um termômetro. Tem aqui embaixo aqui, ó, um submarino. Então a gente vai, através desse desenho, analisar os números negativos. Como que a gente vai fazer isso, Jamil? Observa aqui. O mar é a nossa referência ao ponto zero. Então ele é o zero. Se você subir essa montanha, você vai estar passando por você vai estar aumentando a altitude, então ele vai ser o que? Positivo. Se você mergulhar no mar, você vai estar se aprofundando do mar, então os nossos valores vão ser negativos. Então, o zero é o nível da praia, o nível do mar. Aí você vai subindo, por exemplo, vamos tirar cidades brasileiras como referência. A cidade de Santos está a 9 metros de altitude, ou seja, 9 metros acima do mar. Positivo? Ótimo. No caso aqui, a minha cidade, onde eu estou gravando esse vídeo, estou falando, chama-se Arcos. Em Minas Gerais, chama-se Arcos. Ela está numa região, vamos dizer, de um platô a 740 metros de altitude, ou acima do nível do mar. Ou seja, nós saímos do ponto zero do mar, que no caso, nossa referência é o Rio de Janeiro, e começamos a subir a montanha. Você vai subir 740 metros até chegar na minha cidade. Não subir em linha reta, você vai disfarçar na montanha, claro. Esse é um exemplo. Agora aqui eu falei do positivo. E o negativo? Tem países ou cidades que estão abaixo do nível do mar. Como é isso? A água do mar vai invadir. Não, é na parte mais central. Tem a parte da praia, que é o nível do mar, ou um pouco mais. Depois o país tem aquele declive, onde fica abaixo do nível do mar. No Brasil, a gente tem 138 cidades abaixo do nível do mar, com altitude negativa, ou seja, que está abaixo de zero, a sua altitude. Uma das mais conhecidas são alguns pontos da cidade de Recife e Jaboatão dos Guararapes, em Recife, que é da região metropolitana.
está abaixo do nível do mar. Dentre os países, os mais famosos são os Países Baixos, que é composto pela Holanda. 60% do seu território está abaixo do nível do mar, ou seja, a maior parte do país tem uma altitude negativa, então ele está abaixo de zero, então ele está mais baixo que o mar. Por isso que na Holanda é conhecido como o país dos diques. O que são diques? São represas para evitar que o mar, nas marés altas, invada o país e as cidades, e os rios também. Lá tem facilidade de inundação. Voltando ao nosso desenho aqui, ó. Viu aqui que lindo submarino? Então, eu tenho o nível da água do mar, que é o meu ponto zero. O submarino pode mergulhar vários metros. Vamos pôr um exemplo. Esse submarino aqui está a 50 metros de profundidade. Como ele está abaixo do nível zero, ele está a uma profundidade de menos 50 metros. Ele está 50 metros abaixo do nível do mar. Então a gente coloca o menos para representar que ele está com a profundidade negativa se a gente pegar o zero. Então ele está abaixo da nossa linha, do nosso nível, que é zero. Então, no caso que eu pus que ele está menos 50, então ele está abaixo do nível do mar. Nesse outro desenho aqui eu tenho um termômetro que está marcando 36 graus centígrados. A bolinha significa graus e o C é centímetros, que é a nossa unidade de medida. Marquei aqui um ponto zero, aqui está o 0 graus. Por exemplo, na Sibéria faz parte da Rússia, é um dos países, das localidades mais frias habitadas. Lá o verão da Sibéria tem menos 15 graus, a temperatura está abaixo de zero. Então, o frio chegou no zero e chegou a menos 15 graus, ou seja, ele congelou, como se estivesse dentro de um freezer daqueles de cerveja. Quando você chega em algum bar, você vê um freezer, lá tem um mostradorzinho que ele vai estar falando lá, menos 3 graus, menos 4 graus. Então, os números negativos veio para sanar esse problema. Desculpe pelo totó que está latindo aí. Essas coisas acontecem. Aqui eu tenho um extrato bancário, ele é fictício, onde eu marco aqui de azul, com mais em azul, que a pessoa tem 30 mil reais no dia 1/1/2010. Como ele teve de pagar vários fornecedores, esses pagamentos somaram uma quantia de 19.177,68. Então, com um sinal de menos, porque esse foi um valor pago. Sobrou um saldo positivo aqui de 10.822,32. Aí no dia 6. No dia 6 ele recebeu, por uma venda que ele fez, 2.525. No dia 7, ele pagou a fornecedores 13 mil. E no dia 7, ele também recebeu 1.500. Então, observa aqui. Ele recebeu mais 2.525, que vai ser somado aos 10.800 que ele tinha. Só que ele pagou 13 mil, mas ele recebeu mais 1.520 e ele teve que pagar, que aí quando a gente deve, paga, então você diminui, você paga no seu saldo, então é um valor negativo, R$10 de taxa. Ele sobrou nesse dia, 8/1, com um valor de R$ 1.852,32. Só que ele pagou mais um fornecedor e impostos, no valor de R$ 735 e 1.348. Então ele pagou, esse valor vai ser subtraído do 1.852 que ele tinha. Então ele vai ficar devendo no banco com saldo vermelho de menos 230,68. Então é um saldo negativo de menos 230,68. Por que isso ocorre?
Os bancos fornecem uma coisa para as pessoas que chama cheque especial. O que é isso? Se você tirar todo o seu dinheiro, chegar no zero, eles te emprestam um valor a uma taxa de juro alto, mas você fica devendo o banco. Então você fica com saldo negativo, saldo devedor. Às vezes, quando você deve, no seu, é menos. Então, se você tem lá 700 reais, você gastou 1.000, você vai ficar devendo 300. Então, você tem um saldo devedor de 300, então você vai ter menos 300 reais. Esse é um exemplo. É para isso e várias outras utilidades que se criaram os números negativos. Espero que tenha ficado legal o vídeo. Desculpa o barulho do cachorro, mas isso acontece, eu moro numa casa, às vezes os outros fazem barulho na vizinhança, o cachorrinho late, né? Então, vocês me desculpem. Boa noite, obrigado.